Nós vamos ler o nosso texto, Zacarias, Lucas, do capítulo 1, do verso 67 a 80. Vamos lá? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Essa expressão é muito interessante no grego. Por que eles não colocam a tradução correta, né? Mas é verdade. Vamos lá. Na casa de Davi, seu servo, como prometera promessa, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais. Essa expressão misericórdia, preste atenção também. E esse aqui também, com certeza. E lembrar-se da sua santa aliança. Lembrança. E do juramento também, juramento, que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Verso 80 diz assim: o menino crescia, se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Pai bendito, esta é a tua palavra. Fala conosco agora. Usa-nos, Pai, com autoridade, com poder, com unção. E fala ao nosso coração nessa manhã, ao nosso espírito, que possamos entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Observe os 5 cânticos. Se você vê no verso 42, só para você ter uma ideia, do capítulo 1, tem um cântico aí, ó. E exclamou em alta voz, Isabel, quando ela viu Maria, ela vê Maria, o ventre dela se mexe, porque no seu ventre havia João Batista, e por conta da presença de Maria, que também estava grávida, ela, só de ouvir a voz de Maria, ó o 41, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha que expressão maravilhosa. Possuída do Espírito Santo. E a criança já era cheia do Espírito Santo. Se você ver uns versículos anteriores, João Batista já era cheio do Espírito Santo no ventre dela. Como isso é possível? Uma criança recém-nascida, já cheia do Espírito Santo? Só Deus. Primeiro capítulo, segundo capítulo, mostra exatamente a história que Deus quis escrever para Ele mesmo. É a história das impossibilidades, ou melhor, a história das possibilidades. Para nós, impossível, mas é a história das possibilidades, porque a história, quando é narrada por Deus, vai acontecer do jeito que Ele quer. Amém? Quando a história pertence a Deus, a história é dele. Ainda que nós tenhamos, ainda que na dificuldade, ainda que no caminho, na caminhada, Ele encontra dificuldade em você, Ele mostra para você que você não é a maior dificuldade, e sim a tua incredulidade. E mesmo assim, porque Deus é soberano, Deus, por causa da minha incredulidade, muitas vezes Deus faz, para mostrar para você, para depois você crer que de fato, eu fiz porque eu prometi, e eu vou fazer, porque eu sou fiel com a minha palavra. Amém, irmãos? Olha o verso 42, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. É conhecido aqui como beatitude, em latim,
que é o primeiro cântico. Significa bem-aventurada. Beatitude significa bem-aventurada. Primeiro cântico observado, que nós temos no primeiro capítulo de Lucas. O segundo foi o cântico de Maria. Minha alma engrandece, magnificat. Esse magnificat significa engrandecer. Significa alguém que exclama na sua alma ela é suprida, sua alma, o centro das emoções, o centro de fome, de comida, de algo saciado. A alma dela encontrou. Depois de falar para Deus, para os anjos, eis aqui a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. O anjo saiu da presença dela, mas depois Isabel fala tudo para confirmar que de fato Deus ia fazer com ela, com aquilo que o anjo disse para ela. Isabel falou: olha, o que está no teu ventre vai nascer. E é de Deus isso. E ela se engrandece. Como nós aprendemos no domingo passado, ela nos ensina, Maria, a adorar a pessoa certa, como adorar e o objetivo de adorar a Deus. Isso mostra que ela reconheceu Deus como Deus da vida dela, amém? Entre essas histórias, esses cânticos, existe a história de Zacarias. Ele mesmo não vai produzir esse João Batista como uma mulher pode gerar, mas ele, com certeza, de forma usual e tradicional, avançado de dias, ele tem relação com a sua mulher, e teve muitas vezes, mas eles eram avançados de dias. Ela era estéril, não podia ter filhos. De repente, ele vai lá, ele é sacerdote, e ele no seu turno entra no templo para queimar um incenso. De repente, um anjo aparece, as pessoas que estão de fora esperando por ele, estão orando, intercedendo, e de repente um anjo aparece e diz assim: olha, Zacarias, foi ouvida a tua oração, e a tua mulher vai ter um filho. E começa toda uma narrativa sobre uma experiência que Zacarias começou a ter com Deus. E o anjo começa a falar com ele, e ele por um momento faz uma pergunta, e essa pergunta, como Deus conhece o coração, soou como incredulidade. Isso fez com que ele ficasse mudo. Por 9 meses, um pouco mais, vamos pensar assim, se realmente foi os 9 meses de gestação, nós temos em 9 meses e 8 dias, porque são os 8 dias da circuncisão de João Batista. Até então ele não estava falando nada. Uma pessoa muda é uma pessoa que tem dificuldade de falar com pessoas, e cria dificuldade das pessoas falarem com ela. Geralmente as pessoas mudas ficam isoladas, que possivelmente, quando as pessoas começam a conversar, quando a pessoa está isolada, as pessoas começam a conversar, pouco se escuta, pouco se interessa, porque não é dirigida a ela. O que provavelmente também, até porque a palavra no grego ali, pode ser que também seja surdez. Geralmente quando a gente fala por acenos, a gente está falando para quem não escuta. Entende isso? Por 2 momentos, ele falava por acenos. Quando ele saiu, teve a presença de Deus, o anjo, ele fala por acenos. Poderia estar ouvindo, mas depois, quando vão escolher o nome de João Batista, do filho de Isabel, querem colocar Zacarias, ele está num canto lá, não está ouvindo nada. Depois o pessoal pergunta para ele: olha, o que você quer que nós coloquemos? E ele por acenos, falando com ele por acenos, as pessoas estavam falando com ele por acenos, ele não estava ouvindo. E ele pega uma tabuinha, que na época era uma tábua, eles escreviam nessa tábua, e essa tábua era colocada uma cera em cima dela, e essa cera fazia com que você pegasse um objeto pontiagudo de ferro e pudesse escrever. Então você escrevia raspando na cera dessa tabuinha. Isabel, questionando pelas pessoas que estavam do lado dela, a respeito de como se chamaria o menino, todo mundo coloca Zacarias, porque é o nome do pai.
E ela fala assim, não, ele será chamado João. Ele será chamado João. Fica na incerteza. Não, ele vai ser chamado João. Parece que não tem certeza. Quando perguntam para ele depois, e ele não estava ouvindo isso, por acenos perguntam para ele, como é que vai ser chamado? Ele escreve, João será o seu nome. Certeza. Por quê? O anjo tinha falado com quem? Com Isabel ou com Zacarias? Olha a importância de quem ouve a palavra de Deus. E a certeza do que Deus fala para você. E a certeza de repassar a mensagem que Deus diz para você. Diferentemente de Isabel. Não, ele será chamado João. Você pode ver no texto depois. Não. João é o seu nome. Todos ficam admirados. Ele fica mudo, um pouco surdo. A experiência é com ele, mas quem gera é Isabel. Se eu pudesse dar um nome para esse casal, seria assim, ó. Deus me faz lembrar do juramento. Porque a palavra Zacarias significa Deus me faz lembrar. Isabel significa Deus me prometeu, Deus é o juramento. Deus fala com Zacarias e promete um filho, né? Fala, ó, vai ter um filho. Deus cumpre isso no tempo certo. Isabel, no hebraico, é Elisheva. Significa Deus com as mãos protegendo aquele que está dentro, observando. A maior prova disso é que o texto, verso 66, a respeito de João, depois que ele cresceu, fala assim, e a mão do Senhor estava com ele. Olha que interessante, lá no verso 66, diz que a mão do Senhor estava com ele. Exatamente isso, ó, Elisheva. El, Deus, Sheva, número 7, que é um número perfeito, de juramento, de promessa. Deus, com as suas mãos protegendo aquele que está dentro. Há indícios de que esses 2 primeiros capítulos de Lucas foram escritos em hebraico. Por isso essas expressões maravilhosas aqui. Depois de toda essa história de Zacarias, ele, no verso 63, olha só, então pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca dele se abriu, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Que louvor é esse que saiu dos lábios dele? Olha só que interessante. Uma experiência com Deus produz em nós louvores, amém? Deve pelo menos produzir em nós. As experiências que Deus nos dá, deve produzir em nós louvores, amém? Eu só não sei se eu conseguiria ficar 9 meses e 8 dias sem falar. As mulheres que o digam. Brincadeira. Isso é um louvor, e esse louvor produziu nas pessoas que estavam do lado dele alguma coisa. Verso 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. É o caráter da mãe. O caráter da mãe. Você acha que Zacarias foi premiado? Diz os textos que ele caiu por sorte no seu turno. Caiu por sorte no seu turno entrar no templo. Foi sorteado. Possivelmente usaram urim tumim, que era um vasinho assim, colocavam uns papeizinhos, sei lá se é um papel, algumas bolinhas, chacoalhava, a bolinha que saísse primeiro, era escolhido. Então de repente eles fizeram lá um urim tumim, e de repente saiu por sorte, naquele momento, e ele foi escolhido. De repente ele foi, começou a queimar um incenso, saiu de lá transtornado. Toda essa experiência que Zacarias teve, e por 9 meses, 8 dias, depois que ele vê a promessa se cumprindo, Deus me fez lembrar do meu juramento. É o nome de Zacarias e Isabel. Quem eram eles? Diz o texto, no verso 6, do primeiro capítulo, ambos eram justos diante de Deus,
vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Gente, quem é que passa um bom tempo da vida, justo, vivendo irrepreensivelmente todos os dias, ou melhor, todos os preceitos e mandamentos do Senhor, sabendo dessa crise? A palavra estéril no hebraico é akar. É alguém que observa o tempo para começar a acontecer, mas não acontece. Essa mulher esperava vivenciar o tempo que nunca começou na vida dela. E quando eu não consigo concluir, experimentar alguma coisa, é como se eu vivesse uma esterilidade. Lá em Gênesis 25, 11, alguma coisa, diz que Isaac ora pela sua esposa porque ela é estéril. Deus ouve a sua oração e ela concebe filhos. Porque Deus viu o tempo e começou. Se ela estava esperando esse tempo começar, Deus era o único que pode observar no tempo certo para começar alguma coisa na nossa vida. Deus faz isso. Chegou o tempo de ter filhos. E esse era João Batista, que produziu também, foi um dos personagens de louvor a Deus nos lábios de Zacarias. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto está no verso 67, antes de entrar nos pontos. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Zacarias, pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Nós aprendemos nos evangelhos que quem é que nos ensina todas as coisas? Quem é que nos faz lembrar todas as coisas? Quem? O Espírito? Qual é o caráter de Zacarias? Deus me faz lembrar. Quem é que levanta o profeta para profetizar? O Espírito de Deus. Se o agente de adoração lá, da mensagem passada, se a principal pessoa de adoração no Cântico de Maria é o próprio Deus, aqui o agente do cântico é o Espírito Santo. Olha que interessante isso. O Espírito Santo se encarrega de ser aquele que faz lembrá-lo, e o ensina a profetizar. O cântico de Zacarias é um cântico de lembrança. Como em todo hino, eu escrevi isso, corinho, cântico, canção espiritual, devemos ter em mente quem nos inspira a esta obra. Quem que nos inspira a esta obra? Olha só, se tem um verdadeiro cântico espiritual, genuíno, é esse aqui. Nós ouvimos muitos cânticos aí, são bonitos, melodiosos, harmoniosos, letras lindas, mas a minha preocupação, na verdade eu nem ligo para isso. A partir disso me fez pensar, será que esses cânticos, esses hinos, corinhos, foram produzidos a partir de uma experiência com Deus, inspirada pelo Espírito? Quem canta é Zacarias, mas quem o inspira é o Espírito Santo. O próprio Espírito é aquele que inspira Zacarias por causa de uma experiência. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Um pai que foi lembrado, que é o caráter dele, um pai que era cheio do Espírito Santo, um pai que profetizou, um pai que cantou. Um pai que teve uma experiência. Não do parto, mas de saber, de uma experiência com a palavra, de uma experiência com Deus. E ele começa a dizer, nesse cântico, algumas coisas para nós. Primeira coisa, está aí no verso 68. Ele nos ensina que o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. Verso 68,
e os seguintes diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Essa palavra bendito no grego é eulogel, bom, logel de falar, falar bem. Benedictus é a palavra para o latim, bene, bom, dictus, dizer bem, por isso é conhecido como benedictus. Se o cântico de Maria é magnificar, e de Isabel é beatitude, bem-aventurança, isso aqui é o benedictus. Ele começa exatamente dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Presta atenção. Ele suscitou um chifre poderoso para vencer os nossos inimigos. A palavra aqui, keras, no hebraico. Keras no grego, significa chifre. Que Deus com um chifre, Ele venceu os nossos inimigos. A palavra El no hebraico é formada por Aleph e Lamed. A Aleph é construída com a ideia de um touro com um chifre, que representa uma parelha de bois, como o líder, o chefe, o que tem força. E o cajado, aquele que lidera, o forte líder. A alusão é exatamente isso, que Deus é aquele que é o touro forte, o forte líder, que vem para vencer os inimigos de Israel, vencer os inimigos do seu povo, amém? A gente não tem noção como pensavam esses judeus. Eles pensavam de forma concreta, eles pensavam assim como o touro, no meio daquela parelha de bois, ele é o que manda, é o que dita, é o que controla todas as coisas. Da mesma forma, Deus é o que controla todas as coisas. E Deus vem para agir, não parando, mas salvando. E está falando que a ação é de Deus aqui, e Deus veio para redimir sim, olha, veio para suscitar plena, verso anterior diz, visitou e redimiu. Deus veio e salvou o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como promessa. É um cântico de lembrança, porque foi prometido. Gente, presta atenção, são as primeiras palavras depois de 9 meses e 8 dias de mudez e possivelmente surdez, pela segurança do grego. Possivelmente esse cântico gerou uma só fala. Eu fico perguntando, como é que, dá para saber pelo texto. Para ele escrever tanto o cântico de Maria, o cântico de Lucas, o cântico dos pastores, de Simeão, desses detalhes, justifica pela introdução de Lucas. Olha o verso 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha só a preocupação de Lucas para escrever esse livro. Conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Viram e era ministro da palavra. Ele consultou essas pessoas. Ele não era discípulo de Jesus. Lucas. Mas olha o trabalhão dele, para escrever todos esses detalhes. Para ele ter escrito o cântico de Zacarias, imagina, você está lá, não sabe a hora que o cara vai falar, ele começa a orar, cantar isso, profetizar isso, inspirado pelo Espírito Santo. Quem é que foi o doido que conseguiu escrever numa tabuinha, ou decorar esse cântico, para depois conseguir, numa pesquisa apurada de Lucas, anos depois, e gravar exatamente como foi esse cântico? Você já pensou nisso? Que trabalhão, mas justifica pela introdução, olha lá. Igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus, amante de Deus, uma exposição em ordem. Olha aqui, para que conheças. A palavra aqui é conhecer, epignosis, é uma palavra, é um conhecimento que vem encaixado.
Só tem conhecimento que vem de cima quem abre espaço para entrar. Zacarias, no hebraico é tzakar, significa nutrir abrindo a mente. É uma enxada que corta a cabeça colocando algo dentro para pensar. Quando Deus quer fazer você lembrar, Deus nutre abrindo a sua mente para você lembrar das coisas que Ele prometeu para você. Aqui, epignose significa um conhecimento que vem de cima, epi de intenso. Um conhecimento que vem encaixado. E ele fala assim, plena certeza, confiança, das verdades em que foste instruído. Plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, tudo que ele colocou aqui, ele colocou para dizer assim, olha, eu vou ensinar vocês, porque o que eu recebi do alto, eu vou repassar para vocês de forma agora catequese. A palavra aqui instruído significa cateco, de catequeses. Significa um som abaixo, um som para baixo. Se eu recebi algo de cima para baixo, agora eu aqui instruo para aqueles que estão abaixo de mim. Só pode instruir quem conhece. Entende isso? E é certeza, porque ele buscou isso. Então, todo esse cântico aqui foi narrado, foi buscado, e me parece ser exatamente isso que ele orou de uma vez só. Porque cântico no grego tem essa ideia de alguém começar a profetizar, começar a cantar numa pegada só. Quem é que gravou isso? Nós não tínhamos celular naquela época, radinho, como que é? O Walkman, nossa, quem tinha, hein? Aquela mochila, não chega a ser mochila, mas aquela, lembra? E arrasava, né? Aquele negócio assim, ninguém gravou isso. Eles não tinham Walkman naquela época. A única lembrança que poderia produzir aqui, a única forma de gravar isso aqui era o Espírito Santo que nos ensina, entende isso? É Ele que nos faz lembrar. Se vocês esqueceram, eu faço vocês lembrarem. E quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, nós podemos reproduzir essa verdade que foi dita lá atrás. E ele começa a lembrar. Então ele começa dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam, para usar de misericórdia, olha aqui agora, misericórdia, é aquilo que me cerca, é aquilo que me protege, é aquilo que me acompanha. Agora o Senhor Jesus veio para nos acompanhar, para nos cercar, nos proteger. Aqui, lembrar-se da sua santa aliança, lembrar-se, a palavra aqui, ó, lembrança, que faz jus ao caráter de Zacarias, ele foi lembrado por Deus. E o juramento, aqui juramento é o caráter de Isabel. Olha só, presta atenção, gente. Deus quer produzir dentro de mim e de você um cântico, que tenha tudo a ver com a história que Deus tem para a tua vida, com o teu caráter. Se você começar a enxergar a palavra e começar, Deus, eu quero saber a minha história, se a minha história é a tua palavra, eu quero conhecer a tua palavra. A gente percebe aqui, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que no caráter de cada um desses personagens, existe uma possibilidade de uma história. E para aqueles que creem, para aqueles que estão dispostos a caminhar com Deus, pode ter certeza, Deus vai usar as Escrituras para dizer assim, olha, eu tenho a minha história nas Escrituras, e se você ler as Escrituras, você vai saber cada parte dela todos os dias. Ele começa a cantar o caráter dele e dela, mas inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a dizer assim, olha, exatamente isso que eu quero produzir em vocês. Eu quero produzir algo para Deus. Eu quero dizer, em louvor a Deus, por isso que o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. Olha o verso 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Santa aliança.
Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez depois que ele nasceu, caminhou, morreu e depois ressuscitou. Nesse tempo que ele viveu, de fato, ele visitou, ele redimiu, ele salvou na cruz. Foi tudo isso que ele fez. Por isso que é uma profecia, porque ainda não tinha acontecido. É um cântico profético, um cântico espiritual profético, inspirado pelo Espírito Santo. Fica a dica aí para aqueles que fazem música, não faça de forma displicente, procura primeiro ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, e tenha certeza e a segurança de que o que será produzido através de você, vai ser inspirado pelo Espírito Santo, amém? Exatamente disso. Será que nós, como crentes, em tudo que fazemos, é inspirado pelo Espírito Santo? Eis a pergunta. Eu estou falando de cântico aqui, tá? Mas pode ser outras coisas que você faz. E geralmente Deus faz para lembrar daquilo que Ele fez, veio fazendo e vai continuar fazendo. Como eu falei na pregação minha há um tempo atrás, recordar-te-ás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos no deserto, para ver se você, ou não, cuidava no coração os meus mandamentos. Aqui não é uma nostalgia, não é uma saudade, mas é uma recordação de uma história que possivelmente Zacarias conhecia, porque ele sabia as Escrituras, como diz o texto aqui, ele era irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Segundo ponto, no verso 76 e 77 diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-lo dos seus pecados, O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncia o Evangelho. João Batista é aquilo que Isaías profetizou, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. O interessante desse cântico, vamos pensar assim, você que esperava sempre ter um filho, quando você ouve que o filho nasceu, sabe que o filho nasceu, vamos pensar num cântico produzido, você faria talvez e começaria esse cântico falando do próprio filho, até louvando a Deus, mas ele não faz, dando muito interesse para o filho dele. Ele coloca o filho no cântico, mas ele começa a dizer sobre o que Deus fez na vida dele. Olha que interessante. Ele destaca o seguinte: Deus, o Senhor, se tudo isso está acontecendo, que eu estou vivenciando, é porque o Senhor produziu isso em mim, e fez isso através do Espírito Santo. E nesse momento, agora ele lembra do filho, e começa a dizer, profetizando pelo Espírito Santo, não como ele soubesse quem era o menino, mas ele fala pelo Espírito Santo, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que privilégio a gente poder dizer isso para os nossos filhos. Tu, menino, será profeta do Altíssimo. As que estão esperando aí, né? Tu será profeta do Altíssimo. Porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, um instrumento de salvação. Quem dera profetizar sobre os nossos filhos, que eles serão profetas de Deus, instrumento de salvação numa geração perversa como a nossa. Pais que estão aqui, presta atenção, eu não sei se vocês têm o costume de orar com os filhos de vocês, de chamar a atenção dos filhos de vocês, reservar tempo na presença de Deus com eles e por eles. Eu falo por mim, mas falo para vocês, a responsabilidade do filho de vocês aqui na terra é de vocês, e Deus vai cobrar de vocês isso. Não adianta colocar a culpa na igreja, no pastor, por conta da rebeldia, da obstinação do seu filho. Você não teve problema de esterilidade e teve filho. Ela tinha problema de esterilidade e, ao que tudo indica,
como ele falou o texto, o anjo falou assim, foi ouvida a tua oração, então pedir o filho devia ser objeto muitas vezes, ou todas as vezes, na oração, era pedido de oração para ter um filho. Agora, fazia sentido, avançado de dias, estéril, impossível, mas Deus é o Deus e ela tem um filho, e quando tem, como Ana, se o Senhor me der, ele será teu. O problema é que a gente tem filho a rodo, igual aconteceu lá em Brasília. Começou eu e a Thaís, depois começou uma leva de gente ter filho, falou, não bebe naquele bebedouro, que qualquer mulher fértil que bebe, vai ter filho naquele bebedouro lá. Começou uma leva que exponencialmente o departamento infantil foi lá. Uns 12 vieram assim. As 12 tribos de Israel, assim. Lá em Brasília. Uma leva assim. E o que vai continuar anunciando o evangelho na sua casa são seus filhos, amém? A aliança eterna de Deus conosco em Cristo deve ser anunciada a todos. A todos. Os que anunciam o evangelho da aliança eterna de Deus são profetas. Eles recebem do alto a mensagem, ela desce do céu, portanto são homens e mulheres que oram e estudam a palavra. Os que anunciam o evangelho precedem o Senhor e preparam para ele o caminho. Eles fazem a ponte entre Cristo e o coração das pessoas. Anuncia-lhes a mensagem do evangelho no poder do Espírito, contextualizando e aplicando a mesma palavra. Estuda. Os que anunciam o evangelho se preocupam em salvar e discipular os pecadores. Eles dão ao povo o conhecimento da salvação. Presta atenção. João Batista é uma criança. Ele deveria também ser discipulado, treinado. Pelo contexto aqui, avançado de dias, gente, João Batista não teve muito tempo com os pais não. Os pais poderiam ter morrido, ou porque muita velhice, eles não podiam cuidar. Possivelmente, como vivia no deserto, havia os essênios. Há uma tradição que fala, e havia sim, mas não se sabe se aconteceu exatamente com João Batista. Mas o que possivelmente, João Batista foi levado para ser cuidado por essa comunidade, que era considerada como seita. E ele foi cuidado no deserto pelos essênios, que conheciam as escrituras. Sabiam. Foram alcançados pelo evangelho também. E cresceu, sendo preparado no deserto. Uma criança que começou a crescer, tinha um chamado, foi usado por Deus. Nós queremos que nossos filhos sejam usados por Deus, né? Mas não queremos que nossos filhos passem pelo deserto. Aqui, ó. Deus não vai tirar esse privilégio do seu filho. Se ele é escolhido, ele vai passar pelo deserto. Vai passar frustração. É necessário passar. É necessário passar. Eu passei. Você passou e não está sabendo. Tem uns que estão no deserto e não estão sabendo. Estão procurando sorveteria no meio do deserto aí, para ver se está precisando só de Jesus para refrescar a sua vida. É necessário que aconteça isso, gente. João Batista não teve muito tempo não. Então a gente tem que dizer assim, ó, enquanto meu filho existe e acontece, eu vou ministrar sobre a vida dele. E ele vai ser um profeta e vai preparar o caminho de outros que virão na minha casa, amém? Esse cântico tem muitas outras coisas. Eu pensei em muitas coisas, mas não dá para falar tudo que eu quero. Eu penso que eu estou falando aquilo que Deus está mandando dizer. Terceira coisa, eu vou terminar. O Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá memória, lembrança, esperança. Esperança que se vê não é esperança. A palavra diz que se você vê a esperança, então não é esperança. Como que você pode esperar uma coisa que você vê? Se eu vejo, eu vou até lá e resolvo o problema. Enquanto eu marquei o horário aqui, olha, 3 horas na frente da igreja, domingo que vem, sábado que vem, todo mundo aqui, dia 15, lá ir para o Canaã, terra prometida, os pecadores aí, as ovelhas perdidas da casa de Israel, todo mundo aqui, 8h30 da manhã, não é isso? Na frente da igreja, para nós ir, para a terra do Canaã, certo? Então, eu vou chegar primeiro aqui, eu vou estar na esperança que os irmãos, enquanto não vem, estou na esperança, mas quando vem, acabou a esperança. É exatamente isso. E nós vai, como diz o irmão lá. Quando nós falamos que nós vai ir, pastor, é porque nós vai. O pastor corrigiu o homem, dando testemunho na igreja.
E o irmão foi lá, falou, nós vai evangelizar hoje à tarde na praça, e nós vamos ir, e não sei o quê. E o pastor pega o microfone e fala assim, irmão, pois é, irmão, como você mesmo disse, mas corrigindo, nós iremos, e nós vamos. Aí ele ficou com raiva do pastor, pegou o microfone do pastor e falou assim, pastor, quando nós diz que nós vai, e nós diz que ia ir, nós vai mesmo, não fica falando igual o senhor não, viu? Porque ele não ia no evangelismo, eles iam. Ele não ia. Quando digo nós vai mesmo, não fica falando não, viu pastor? Desse jeito. Irmãos, esperança. Olha o verso 78, 79. Graças, 78, a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Se tem um sol nascente aqui, não é lá dos chineses, viu? Tá? Sol nascente aqui, ó, é o nosso Deus, amém? O sol da justiça, amém? Das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias encerra o seu cântico crescendo, atingindo muito fortíssimo, né? A intensidade da voz dele cantando. Ele começou forte, anunciando que o Senhor deve ser louvado, daí passou fortíssimo, revelando as razões pelo louvor, a aliança eterna, a existência daqueles que anunciam o evangelho. Finalmente, ele louva a Deus no ápice do cântico. Nela, o sacerdote anuncia que nós devemos louvar ao Senhor pelo alvorecer da esperança. Louvor da esperança. O cântico de Zacarias nos ensina que devemos louvar a Deus por conta da esperança, pelo nascimento de Jesus. Sem Cristo estávamos nas trevas, vivendo na sombra da morte, perdidos sem saber o caminho a seguir, andando na tormenta, ansiosos, amedrontados. Vindo Jesus, raiando o sol da esperança, fomos iluminados e conduzidos a uma nova vida, através do caminho da paz. É poético essa linguagem? Parece que não nos alcança, é só poético. Irmãos, o dia que o sol nascente nasceu na sua vida, foi o dia que você se converteu. Porque até então, você poderia ser mais um no meio da igreja, como tem muitas pessoas que não se converteram e estão dentro da igreja, e nós não proibimos ninguém de entrar ali. Se você não é convertido, não entre. Eu passei 19 anos na igreja, sendo ensinado pelos meus pais, pela minha mãe, aprendendo, porque também conhecer Jesus é uma questão de educação, de saber, assim como a gente aprende a matemática, aprende também sobre Deus na escola dominical, em casa também. Mas o sol nasceu para mim quando eu tinha 19 anos de idade. Eu estava num show de rock lá na primeira igreja de Londrina, na porta, uma das portas encostei lá. Tinha acabado de chegar em Londrina, morava em Biporã, andava de skate, fazia tudo na igreja. Tinha alguma coisa no meu coração. Naquele dia eu comecei a ouvir uma voz que começou a mexer comigo. E eu comecei a entender isso, uma voz fantástica. Enfim, essa voz começou a falar comigo, e eu comecei a dar bola para essa voz, e essa voz começou a mexer no meu coração, e eu comecei a me entregar para Deus. E a partir daí, começou toda uma história diferente na minha vida. Comecei a enxergar coisas que antes eu não conseguia enxergar, porque até então era trevas. Agora, porque o sol está perto, eu consigo enxergar melhor. A conversão é a maior prova de que um dia o sol da justiça veio até você. E que esse cântico aqui não pode ser desprezado, porque fala sim de uma promessa, fala de uma lembrança, fala de uma esperança, fala de um juramento. Eu fico imaginando, como eu falei, eu vou terminar. Fico imaginando Maria ou Isabel, que eram parentas, como diz o texto. Eu nem sei se passava na mente delas, mas de repente sim, conhecendo as escrituras. Se um dia passou na mente dela a possibilidade de ser uma das escolhidas para ser aquela que pudesse gerar o Messias, porque deveria nascer, não deveria? A profecia diz que vai nascer, na casa de Davi. E elas dizendo, Deus, eu posso ser uma dessas? Aí Isabel falou, eu não posso, porque eu sou estéril, e eu sou muito velho. Aí a Virgem Maria
Fala assim, eu posso, mas não tem ninguém ainda. Tem José, estou prometido, mas nós não fizemos nada ainda, nem pode. Olha que nos ensina. Texto, se guardar. De repente, Deus inclui essas duas, olha só, uma família. Isabel, uma parenta da outra, uma família. Olha o que Deus pode fazer na plenitude dos tempos, para você e na sua família. Com você e a sua família. Uma avó, que pediu uma Bíblia, trouxe toda uma salvação. Aí surgiu o nosso pastor Jean, na plenitude dos tempos daquela época. Nosso pastor, né? Olha que benção. Se a pessoa não estivesse com a gente, Sônia, cada um com seus problemas. Olha aí, nasceu, pastor Ézio, meu pastor lá, fantástico, 2 caras que pregam fantasticamente. Você olha assim pela história, fala, olha o que saiu daí. Olha o que Deus pode fazer com a sua família, quando você se entrega, quando você tem uma rotina de ser justa diante de Deus, irrepreensivelmente nos preceitos e nos mandamentos de Deus, pode ter certeza, Deus produzirá uma história, um cântico, uma profecia sobre a sua família, em nome de Jesus. Existe uma história para a sua família. Eu tenho chorado na presença de Deus, não tenho vergonha de dizer isso, tenho saído de madrugada olhando para o céu, querendo ter visão de Deus, dizendo, Deus, eu quero fazer parte dessa história, a minha família, eu quero uma história diferente para a minha família. Quando você vê o histórico da minha família e da família da Thaís, você fala assim, vai dar tudo errado. Aí Deus olha para mim num canto e olha para a Thaís no outro canto, a gente não se conhecia. E eu falo com 17 anos de idade, mais ou menos. Eu via todos os casamentos dos meus tios, do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Todos, absolutamente todos, menos da minha mãe e da minha tia Neuza, que faleceram. Mas todos os outros se desfizeram. Segundo casamento, se desfez de novo. Eu olhava para aquele cenário e falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida. E eu queria casar com 20, 25 anos, 25, 26 anos, não consegui. Deus me fez ir para Brasília, com 30 anos eu casei. Com a Thaís, que tem uma história terrível dos pais, que eram pastores da nossa igreja, presbiterianos, pastor da nossa igreja. Do lado dela, impossibilidade de ver isso reproduzir no casamento dela. Aí Deus veio falando assim, eu não quero, eu vou lutar porque eu quero. E quando eu fui noivar com ela, eu falei assim, eu estou noivando com você pela fé. É porque é pela fé que eu vou conseguir ser fiel a você. Fiel ao meu Deus, o nosso casamento vai acontecer. Vocês entendem isso? E eu dispuei para ela, nós vamos perdoar, porque isso vai continuar o nosso casamento. Sabe o que está acontecendo nos casamentos hoje? Porque não temos princípios, não queremos ouvir a voz de Deus, a gente está negociando, desprezando a palavra, esquecendo de cumprir, de fazer valer os princípios do perdão, de buscar a história que Deus tem para a nossa família. Amém, irmãos? Já deu. Desculpe pela demora. Vamos ficar em pé? Gostaria que você, como casal aí, porque esse cântico de Maria, de Zacarias, é um cântico que envolveu os dois. Se só no primeiro momento a gente vê acontecendo com Maria, José ali é citado, mas essa experiência do cântico de Zacarias envolve tanto Isabel como Zacarias, envolve um casal, que depois se tornou família por causa do nascimento de João Batista. Olha só a família envolvida nos projetos de Deus. Pensa agora você como casal e pensa nos seus filhos. O que foi feito até hoje, até agora. Quais são os esforços que você tem feito para permanecer, lutar pela tua família, assim como Josué. Ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Vocês não têm noção de que poder existe quando você toma a responsabilidade diante de Deus e tem a confiança de que Deus está com você, porque Ele disse que estaria com você. Entende? Porque Ele disse que estaria contigo, e porque Ele te deu uma visão, te deu uma palavra. Ainda que você tenha sido um pouco incrédulo, entenda, se é uma história de Deus, vai acontecer, como diz o texto, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em todas as suas promessas não haverá impossíveis para Deus. Eu peço que, Pai, para as famílias representadas neste ambiente hoje, agora, somente agora, porque é hoje que nós temos para viver, amanhã não existe para a gente, existe hoje, nesse horário, que estamos com fome, queremos ir embora. É nesse momento, Deus, que eu peço que o Senhor apareça aqui, que o Senhor fale ao espírito, à alma, à mente dos meus irmãos, como o Senhor fez com Zacarias. O Senhor mesmo abriu a mente dele, colocando, nutrindo lembranças de um chamado, de uma promessa, de uma esperança, Pai. Eu peço que isso seja nutrido na mente dos pais que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus tem uma história para você, para a sua família, que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus, eu peço que os pais sejam responsáveis por trazer a responsabilidade espiritual dentro das suas casas, que as suas casas sejam altares do Senhor. Cada uma das casas representadas aqui, existe, Pai, a firmeza dos pais, de terem tempo em oração, culto nos lares. Deus, isso é do Senhor. Isso demonstra a maturidade, a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade que existe, Pai, e compromisso de famílias aqui em nome de Jesus. Famílias que vigiam na tua presença, famílias que se interessam para o Senhor não só visitar, mas também salvar dentro dos nossos lares. Vem, Deus, visita-nos, Pai, nesse dia. Visita-nos, Pai, se estivermos vivos nessa semana. E redime, Pai, com salvação, com braço forte, com poder, a nossa família em nome de Jesus. Pai, nos dê um almoço gostoso na tua presença, uma tarde gostosa, uma tarde onde nós podemos dormir, tirar uma soneca gostosa na tua presença, e fazer refletir, Pai, a responsabilidade que temos como pais e filhos, de nos ajuntar, resolver, conversar seriamente e pedir perdão, porque isso faz continuar famílias, isso faz continuar uma geração, uma história. Se não há isso, há destruição. Deus, eu peço que o Senhor nos faça lembrar do teu juramento, que o Senhor estaria todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada uma das famílias representadas aqui, nos dê uma semana abençoada, cheia de vitórias, de experiências contigo. Cubra cada um aqui com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, e que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, e que o Espírito Santo cuide de você nessa semana, e que Deus e Pai ministre o seu amor sobre a tua vida, isto hoje, até a volta dele, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus aí. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.